nessa globalização em que o mundo inteiro está diante de nós. Hoje em dia a economia não é uma questão de Brasil, é uma questão global. Não é? Dá um problema de guerra lá no Oriente Médio, atinge a economia do mundo inteiro. É assim ou não é? Acontece de um vírus surgir lá na China, ele chega no mundo inteiro. Acontece uma guerra entre dois países, como agora nós estamos vendo aí, primeiro a Rússia com a Ucrânia, agora Israel com o Hamas. Vimos, parece que foi hoje ou ontem, que o grupo Hezbollah também já está entrando na batalha, né? E outros entrarão, daqui a pouco outros países vão entrando. O que vai acontecer é que a tendência é que essa guerra se generalize. Não estou dizendo que isso vai acontecer, não é nenhuma tentativa de previsão, mas é uma tendência. Haja vista que Israel, ele é o centro de gravidade do mundo. O mundo se divide em a favor de Israel e contra Israel. É uma região de tensão histórica, desde antes de Cristo até os dias atuais. Israel tem um papel importante no cumprimento das profecias finais da história humana. Evidentemente, não estou aqui dizendo que Israel tenha algum valor no sentido no sentido da lei. Não. Eu falo que Israel é uma nação profética em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Nós sabemos disso. De todo modo, nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. Só quem é muito materialista e carnal ao extremo que não percebe que nós estamos vivendo tempos de muita fragilidade humana, a humanidade muito fragilizada, os acontecimentos tendo lugar na história. E o que nós estamos fazendo? Essa é a grande pergunta. O que a igreja do Senhor está fazendo? Estamos orando por Israel. Por que orar por Israel? Porque tem um texto da Bíblia que diz: orai por Israel, para que alcance a bênção do Senhor, algo nesse sentido. Não, as coisas vão acontecer com a sua oração ou sem a sua oração, a não ser que você ore para Deus para que Ele mude a palavra que Ele falou dos acontecimentos. Agora, se Ele não mudar o que Ele disse, vai acontecer. Jesus não falou que nós deveríamos orar para que as coisas não acontecessem. Eles dizem que vocês devam olhar para o alto. E o que é olhar para o alto? É voltar a nossa atenção, o nosso coração para as coisas do alto. É estreitar o nosso laço com Deus. É tomar a responsabilidade para nós das verdades que nós temos ouvido. Então, vamos ouvir a palavra de Deus cada vez mais, com mais atenção, com mais acolhimento e com mais oração. Porque os tempos são maus e as coisas não ficarão somente como estão. As coisas vão piorar. Não para o nosso entristecimento, mas vão piorar porque precisam piorar. Não é Deus furioso com o mundo. Na verdade, o que acontece é o amadurecimento do pecado. Essa guerra, por exemplo, você não tem que ficar nem de um lado e nem de outro. E o inimigo das nossas almas, que a Bíblia chama de o Deus desse século, e aqui eu quero encerrar essa advertência. Leiam depois 2 Coríntios capítulo 4, do 6 em diante. 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 em diante. E veja claramente quando diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento. É finalidade dele, é propósito, é obra dele. E como é que ele cega o entendimento? Nós não podemos subestimar o Deus desse século. Cuidado, não subestime
Haja vista que quando ele cega o nosso entendimento, ele usa de todas as formas para cegar. Vocês imaginam, em nome de Jesus, eu chamo a atenção de vocês, e eu falo por obrigação do meu chamamento e da voz profética que o Senhor nos tem dado, eu não posso deixar de falar. Mas, por incrível que pareça, a igreja está tornando a se dividir entre direita e esquerda, agora com a guerra ou conflito de Israel com o Hamas. Por incrível que pareça, os irmãos estão já defendendo Israel do ponto de vista ideológico de direita e outros indo defender o Hamas do ponto de vista ideológico da esquerda. Haja vista que inclusive tem até pastores que já se pronunciaram a respeito dessa guerra, dizendo que para cada míssil que o Hamas lançar sobre Israel, Israel tem que lançar 1000 mísseis para cada um que Israel lançar. Queridos, como que o Deus desse século cega o entendimento? Porque se você, nesses momentos finais, diante dos acontecimentos que se cumprem, tomar partido ideológico, não foi isso que Jesus falou? Ele disse: erguei as vossas cabeças, olhai para o alto. O Apocalipse diz, diante de tudo o que está previsto no Apocalipse, quando conclui a apresentação desses acontecimentos finais, é dito: quem é santo, santifique-se mais. Quem é impuro, que se torne mais impuro. Ou seja, não permita que o inimigo te engane. Quando eu falo te engane, é porque o DEVAP, enquanto ministério, não será enganado. Agora, você, individualmente, pode ser enganado, mesmo estando aqui dentro. Então, no que depender do ministério, estaremos claros e vamos dizer: nós, diante dos eventos, nos posicionamos em Cristo. Somente. Somente. Nossa esperança está nele. Nossa fé está nele. Ele é o nosso fundamento. Ele é o nosso alicerce. Ele é o centro da nossa existência. Ele é o centro das revelações da Escritura. Ele é o centro da criação de Deus. Ele é o centro da história. E nós não vamos sair desta posição de Cristo para assumir posições político-religiosas, que na verdade são o espírito de Babilônia material e Babilônia espiritual, que está lá em Apocalipse capítulo 17, capítulo 18. Política e religião, religião humana, sempre andaram juntas.